Nem toda herança brilha. Algumas sangram. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias do canal Locra. E hoje, convido você a descobrir os segredos que o tempo tentou enterrar. Prepare-se para mergulhar em herança de sombras. Porque a verdade não liberta. Ela marca. Ela condena. E às vezes, mata. Capítulo de hoje, Sobrevivente. 2 andares abaixo da mansão Thorne, onde o mundo parecia esquecer o som da superfície, existia uma sala feita para dobrar corpos e temperar vontades. As paredes, brancas como ossos polidos, pareciam inquebráveis, um brilho gélido que lembrava a frieza do adamantium. Acima, o teto arqueado sustentava runas vivas, pulsantes, que manipulavam o ambiente. A gravidade oscilava com capricho cruel, a temperatura oscilava entre o sufocante e o congelante. E no centro da sala, o som repetido e cruel de um corpo atingindo o chão ecoava como uma sinfonia feita de dor. Levanta, príncipezinho. A voz de Morgana atravessou o espaço com precisão cirúrgica, envolta no sarcasmo que lhe era tão natural quanto respirar. O chão não vai te ensinar nada além do gosto da poeira. Elian cuspiu algo que podia ser sangue. Ou talvez saliva. Ele já não sabia mais. Seus braços tremiam com espasmos involuntários, os músculos latejando como se estivessem sendo lentamente arrancados do osso. E ainda assim, ele se ergueu. Trêmulo, cambaleante, mas em pé. Sempre em pé. O anel colado à carne de seu dedo indicador pulsava num tom roxo sombrio, como um coração artificial prestes a falhar. Morgana não o deixava usá-lo. Não ainda. Isso aí é uma muleta. Dissera no primeiro dia, arrastando uma corrente de espinhos como se fosse uma pena, e não um castigo. E você, um bebê de cristal, se escondendo atrás de um brinquedinho mágico. Antes de depender dele, vai aprender a depender de si. Na primeira hora, Elian quase desmaiou. Na terceira, vomitou até não sobrar mais nada. Agora, ao fim do 4º dia, seus movimentos haviam se tornado mais rápidos, precisos, não porque a dor diminuíra, mas porque ele aprenderá a carregá-la. Como uma armadura invisível. Morgana se ajoelhou diante dele. A expressão dela era estranha. Uma mistura entre desprezo e algo mais tênue, orgulho. Talvez? Você tem o sangue dos Thorne, garoto. A voz dela desceu como gelo na espinha. Mas não tem a herança. Não tem mana. O mundo mágico sente isso. Ele te rejeita. Seu corpo repele energia como um corpo estranho. Elian arfava. Cada respiração era uma faca. Mesmo assim, sustentou o olhar dela. Eu já percebi, disse, com a voz rouca, mais poeira do que som. Ela sorriu. Era um sorriso que não iluminava nada. Servia apenas para deixar claro que aquilo era um teste. E ele ainda estava dentro dele. E mesmo assim, você quer continuar? Elian hesitou. Mas só por um segundo. Eu não tenho escolha. O sorriso dela desapareceu como uma vela apagada por vento. Então ouça com atenção. Ela começou a andar em círculos ao redor dele, como uma fera rodeando a presa, mas os olhos estavam calmos, perigosamente calmos. A mana do mundo é como névoa. Invisível, mas viva. Os conjuradores respiram isso. Trazem para dentro de si, misturam com a própria mana e moldam feitiços. Corpo imundo. Um ciclo natural. Como inspirar e expirar. Ela parou de andar e apontou para o anel preso ao dedo dele. Mas você, disse, com um toque de compaixão na voz que ele não esperava. Seu corpo é uma porta trancada. Não importa o quanto o ar esteja à sua volta, você não consegue inspirar. O dedo dela tocou o metal. Esse anel é um tanque de oxigênio. Mas um tanque só serve para quem sabe usar os pulmões. Estalou os dedos. O chão respondeu com uma espiral de mana púrpura que girava ao redor de Elian como um redemoinho faminto. Ele se encolheu instintivamente, mas não recuou. Você vai treinar com ele. Vai torná-lo parte de você. Mas só quando seu corpo aguentar. Porque se puxar mais do que consegue, os olhos dela brilharam. A mana vai te rasgar por dentro como vidro moído nos pulmões. Elian engoliu seco. O que eu tenho que fazer? Morgana abriu os braços. A resposta foi tão simples quanto cruel. Aguentar. O mundo explodiu. A magia dela não era contida, nem refinada. Era selvagem. Ácida. Vinha em labaredas negras que serpentearam pelas paredes, como feras saindo da jaula. O ar ficou mais denso. O tempo pareceu vacilar. Elian mal teve tempo de erguer os braços antes da dor o encontrar. A mana, pesada como mercúrio e cortante como aço, penetrou cada poro de sua pele. O anel brilhou. Um roxo pulsante. Começou a absorver. Filtrar.
tentar estabilizar. Mas mesmo com o artefato, era como tentar conter uma avalanche com as mãos nuas. Concentre-se, gritou Morgana. Canalize pelo anel. Não é você quem conjura a magia. É ele. O grito de Elian cortou o ar como uma corda se partindo. O anel queimava em sua carne. As veias brilharam, contorcidas em luz. Então, sem intenção, ele lançou. Uma bola de fogo escapou de seus dedos, o calor rasgando o espaço. O impacto jogou Morgana 2 passos para trás. Ela riu. Riu como se tivesse esperado por aquele momento a vida inteira. Agora sim, príncipezinho. Elian caiu de joelhos. O corpo tremia como se estivesse sendo sustentado apenas por vontade. O chão sob ele parecia sugá-lo, pedindo que desistisse. Isso foi. Ele tentou dizer, os lábios mal se mexendo. Uma magia de segundo nível. Morgana se aproximou, agachando-se com uma calma inquietante. E você quase desmaiou. Ela pegou o rosto dele com uma mão enegrecida por fuligem, e mesmo assim o gesto foi gentil. Mas conseguiu. Os olhos dela, sempre tão cheios de sarcasmo, agora ardiam com algo mais feroz, fé. Você nunca será o mais poderoso, disse, com voz firme. Mas pode ser o mais imprevisível, o mais teimoso, o mais difícil de derrubar. E, às vezes, isso é o suficiente para vencer uma guerra. Elian a fitou em silêncio. Os olhos ardiam, mas não sabia dizer se era pela magia ou por aquilo que ela acabava de lhe dar, esperança. Morgana se levantou, como se o peso da conversa já fosse assunto encerrado. Amanhã, vamos correr, anunciou, casualmente. Sem voltas. De cabeça para baixo. Sob pressão mágica de 5ª camada. Com carga nas costas. Elian piscou. Isso é treino de mago. Ela se virou para ele, acendendo um charuto com um estalar de dedos. Isso é treino de sobrevivente. Ela começou a andar em direção à saída, o cheiro doce e quente da menta misturando-se com o da fumaça e do sangue ainda fresco no ar. Parou antes de cruzar a porta. Elian. Ele ergueu o rosto com esforço. Amanhã, usa o anel. Vamos descobrir juntos até onde isso aguenta. Antes que você exploda. E com isso, sumiu entre as sombras. Elian permaneceu ajoelhado. A sala fumegava ao seu redor. O ar vibrava. Mas ele, apenas respirava. A mão pousada sobre o anel ainda quente. Sentia-o pulsar. Quase como se tivesse vida. Quase como se dissesse, você não está sozinho. E então, devagar, ele se levantou. Na manhã seguinte, Elian estava em pé no centro da sala de treinamento. A luz filtrava-se por pequenas frestas encantadas do teto, mas parecia não alcançar verdadeiramente aquele espaço subterrâneo, onde a gravidade e o tempo obedeciam a outras vontades. O ar era denso, impregnado de magia residual e suor seco. Os músculos de Elian protestavam a cada movimento, tensos e latejantes como cordas prestes a se arrebentar. O corpo ainda carregava os traços dos dias anteriores, feridas ocultas sob a pele, dores que nenhum feitiço de cura seria capaz de apagar. À sua frente, Morgana estava diferente. Havia um silêncio em torno dela que nunca significava paz. Seus olhos, normalmente faiscantes de ironia e arrogância, agora eram só seriedade e silêncio. Uma ausência de máscara, como se enfim tivesse decidido falar sem escudo algum. Você não é um mago, Elian. As palavras caíram como pedras no chão de pedra. Simples. Incontornáveis. Elian não desviou o olhar. Mas dentro dele, algo vacilou. Como se uma rachadura invisível tivesse se aberto. A constatação não era nova. Mas dita em voz alta, doía de um jeito diferente. Doía como se selasse algo que ele ainda lutava para não acreditar. Morgana deu um passo à frente, a voz tão firme quanto a lâmina que sempre carregava embanhada na alma. Você pode lançar feitiços simples. Conjurar luz, manipular objetos, sim. Mas nunca vai conseguir invocar uma magia de alto nível sem se destruir por dentro. E mesmo com esse artefato, ela estendeu a mão e apontou para o dedo dele. O anel ali brilhava, escurecido pelas marcas do esforço. Mesmo com esse anel lendário, tudo o que você faz é imitar um mago. Você não é um deles. Elian sentiu o peito apertar. Não por orgulho, mas por tudo o que aquela frase arrastava consigo. O sonho de pertencer, a esperança de ser como os outros, a ilusão de que um dia tudo se encaixaria. Então por que ainda estou aqui? Sussurrou ele. E havia algo na sua voz, não revolta, não desafio, mas um vazio que implorava por resposta. Morgana caminhou até ele. E quando falou, a voz perdeu toda a dureza. Era quase um segredo.
Porque você não precisa ser um mago. Ela tocou o peito dele. A mão quente contrastava com o frio do ar encantado. E o toque não era mágico, era humano. Cruelmente humano. Seu corpo é anormal. Forte demais. Rápido demais. Resistente demais. Isso não é acaso. Não é apenas esforço. É natureza. Dom também pode vir da carne, Elia. Não apenas da mana. Ela se afastou devagar, os olhos ardendo como brasas alimentadas por convicção. Esqueça o caminho dos magos. Caminhe como um guerreiro. Um conjurador de combate. Um portador de força. Elia engoliu em seco. A ideia parecia absurda. Um abismo que o separava do mundo que conhecia. E, ao mesmo tempo, havia um alívio ali. Como se, por fim, alguém tivesse enxergado quem ele realmente era e escolhido não virar o rosto. E o anel? Perguntou, a voz quase um sopro. O sorriso que Morgana esboçou agora era sombrio. Um sorriso que conhecia o gosto do sangue e a textura do medo. O anel é como você. Imperfeito. Selvagem. Ele não cria magia. Ele devora. Ele acumula, como um dragão em sua caverna sobre sua pilha de ouro. E se você aprender a usar esse poder junto com o seu corpo, você pode se tornar algo que nem mesmo os magos ousam enfrentar. Ela girou nos calcanhares, caminhando até os painéis rúnicos da parede. Um a um, ativou os mecanismos arcanos. O som metálico e pulsante dos portões de energia abrindo cortou o ar. E então, ela se virou. Mas para isso, o inferno começou. Morgana não segurou nada. A voz dela soava como trovão entre os estalos das runas que se acendiam, como tambores de guerra batendo direto no peito de Elia. Os exercícios eram brutais. Ela o forçava a correr enquanto ilusões o atacavam, a se equilibrar sobre pilares instáveis, a resistir a explosões mágicas com o corpo como escudo. E então, o momento chegou. O anel brilhou. Era uma fome antiga, viva. Um roxo faminto, como olhos abertos no escuro. A energia armazenada nele explodiu dentro do corpo de Elian como veneno líquido. Ele gritou. As veias brilharam em seu braço, dançando sob a pele como serpentes em agonia. A pele se rompeu em fissuras rubras. O cabelo flutuou, cada fio envolto em energia, como se estivesse submerso em magia. O chão tremeu. A runa central explodiu. E o mundo quebrou. O quarto estava mergulhado em penumbra, e o ar carregava o peso de algo que já não podia ser curado. Um feitiço de isolamento vibrava suavemente no teto, pulsando num tom baixo demais para os ouvidos, mas alto o bastante para os sentidos mais atentos. O encantamento abafava ruídos, emoções, qualquer coisa que pudesse vazar para além daquelas paredes, como se o cômodo fosse um segredo preso em vidro grosso. Havia cheiro de sangue seco no ar, e de tecido queimado. As cobertas enegrecidas pela magia instável ainda fumegavam em alguns pontos. No centro da cama enorme, Morgana jazia como uma guerreira que havia sobrevivido à própria guerra, o rosto pálido, os cabelos desgrenhados grudados na testa, o corpo enfaixado em tantas camadas que mal parecia humano. As costelas haviam cedido em mais de um lugar. As escoriações cobriam do pescoço aos pés. O sangue de salamandra em suas veias, que normalmente cicatrizava qualquer ferida antes mesmo de sangrar, parecia cansado. Lento. Como se até ele soubesse que não havia pressa para consertar o que havia sido quebrado por dentro. Ela respirava com dificuldade, cada suspiro uma faca nova entre as costelas. Mas seus olhos, mesmo semicerrados, opacos pela dor, se abriram com lentidão precisa quando sentiram a presença atravessar a soleira da porta. Não foi preciso olhar para saber quem era. Você quase o matou. A voz chegou antes da figura. Grave, densa, e ferida de um jeito que Morgana reconheceu de longe. Não era raiva. Era algo pior. Uma tristeza saturada de medo. Como um homem que segurava um rugido dentro da garganta e sabia que, se deixasse sair, o mundo inteiro desabaria. Morgana sorriu. Ou tentou. Um riso fraco, ferido, escorregou por seus lábios. Cuspiu sangue na bacia ao lado da cama, e o vapor que subiu logo em seguida era quente demais para ser normal. Seu sangue ainda fervia. Ainda queimava. Ela era feita disso. E eu quase morri. Murmurou, com um fio de voz que mal atravessava o ar pesado. Mostrou os dentes, sujos de vermelho escuro. Ele está bem. Sullivan não respondeu de imediato. Seus passos eram lentos, arrastados como se cada centímetro de chão lhe custasse o peso de anos. Quando falou, a voz veio como lâmina envolta em veludo rasgado. Desmaiado. Inconsciente.
com febre alta e traços de magia corrompida circulando pelo sangue. Morgana fechou os olhos por um instante. E o que havia ali não era alívio. Era alívio misturado à culpa. Misturado à fé. Misturado a algo que ela mesma não sabia nomear. Você cruzou todos os limites, até para você, Morgana. Disse ele, mais baixo agora, como quem luta contra os próprios dentes. O que você fez? Ela virou o rosto em direção a ele, mesmo entre espasmos de dor. A pele à altura do maxilar parecia ter sido cortada por dentro. Ainda assim, seus olhos estavam firmes. Porque ele precisa aprender, pai. Eu vi o que habita aquele garoto. Não só magia. Não só trauma. Há algo além. Uma sombra que cresce. Um vazio que espreita. Ele não tem freios. Ainda não. E se não for preparado, ele vai quebrar. E quando quebrar, vai arrastar alguém com ele. E não vai voltar. Sullivan fechou os punhos. As mãos tremiam, um tremor pequeno, imperceptível talvez para o mundo, mas não para ela. Ela conhecia aquela raiva contida. A conhecia porque nascerá nela. Ele tem 16 anos, sussurrou, e cada palavra parecia custar mais do que a anterior. 16. Ele ainda dorme com a cabeça enfiada no travesseiro nos dias em que os pesadelos o alcançam. Ainda acorda chorando e tenta esconder. E você? Ele mordeu a frase como se ela tivesse gosto de fel. Você o lançou no fogo como se ele fosse aço já forjado. Ele é aço. Rebateu Morgana, com a voz rouca, mas convicta. Só precisa aprender a não se partir no calor. Sullivan se aproximou da cama. Sua sombra cobriu metade do corpo dela. Os olhos dele estavam diferentes. Ainda traziam o brilho que fizera exércitos se ajoelharem. O mesmo brilho que fizera deuses recuarem. Mas agora, havia algo quebrado ali também. Algo humano. Dolorosamente humano. Ele é tudo o que restou dela, disse, num fio de voz quase apagado. Da minha menina. Da sua irmã. Você se lembra de como ela sorria, Morgana? Ela não respondeu. Mas os olhos dela vacilaram. A respiração falhou por uma batida. Miranda era luz demais para esse mundo, continuou Sullivan, a voz despedaçando-se enquanto falava. E eu falhei. Não fui rápido o suficiente. Não fui forte o suficiente. Não fui um bom pai para vocês. Ele se calou por um instante, engolindo um soluço seco. E agora, você me pede para aceitar ver o filho dela ser despedaçado porque é necessário. Morgana não sustentou o olhar. Pela primeira vez, abaixou os olhos. A dor dela agora parecia maior que a física. Eu não te peço nada. Disse, por fim. Só te prometo. Eu vou fazê-lo sobreviver. Nem que eu precise quebrá-lo primeiro. Porque se depender de mim, ninguém vai levá-lo. Nunca. Eu prometi para ela que cuidaria dele. Silêncio. Denso. Cruel. E pesado como pedra sob o peito. Sullivan permaneceu ali por um tempo que pareceu longo demais. O olhar fixo nela, como se buscasse algo que já não sabia reconhecer. Então, virou-se devagar e caminhou em direção à porta. O peso do luto colado às costas. Antes de cruzar o umbral, a voz dele retornou. Baixa. Rasgada. Tão humana que feria. Treine-o bem, Morgana. Ela fechou os olhos, tentando conter o que ameaçava escapar. Por que eu não posso perder meu neto? A voz dele falhou no fim. Eu já perdi a mãe dele. Perdi minha filha. A pausa foi longa. Dolorosa. Eu não sobrevivo a enterrá-lo também. E então, com um sopro quebrado de verdade que se entranhou no quarto como maldição. Faça-o forte. Forte o bastante para sobreviver aos horrores deste mundo. Forte o bastante para nunca mais precisar ser salvo por ninguém. Morgana assentiu. E quando respondeu, sua voz veio sem sarcasmo, sem defesas. Apenas ela. Ferida, crua, viva. Pode deixar, papai. Sussurrou. Vou deixá-lo tão forte, que até os horrores vão aprender a temê-lo. E no silêncio que veio depois, não havia mais promessas. Havia apenas o peso de quem ama demais, e já perdeu tudo uma vez. Morgana estava deitada, mas sua mente não repousava. O teto sobre sua cabeça era apenas um borrão branco, vago e imóvel, mas ela o fitava como se esperasse que ele abrisse e revelasse algo. Qualquer coisa, que aliviasse o que pesava dentro do peito. O feitiço de isolamento ainda vibrava ao redor, mas o silêncio era quase pior do que a dor física. Era o tipo de silêncio que grita, que arranha por dentro. Sua voz quebrou o vazio como um estalo seco, inesperado, direto. Não era forte, nem solene. Era apenas necessária.
Você precisa contar a verdade para ele. Sullivan não respondeu de imediato. Ele estava parado a poucos passos da cama, com os braços cruzados sobre o peito como uma armadura improvisada. O maxilar rígido denunciava o esforço que fazia para não explodir. Mas os olhos não mentiam. Carregavam o reflexo de uma guerra antiga, travada muito antes de Elian nascer. Morgana virou o rosto devagar. Sua expressão não era de desafio. Era de alguém que já sabia qual seria a resposta, e mesmo assim precisava ouvir. Tudo ainda é muito novo para ele. A morte da mãe, a perda da irmã, as mudanças no próprio corpo. Mas ele vai começar a perceber. Já está. A força física, a ausência de mana, os bloqueios que nenhum conjurador normal enfrentaria. Ela pausou por um momento, então sua voz desceu para algo mais contido, quase íntimo. Você acha mesmo que ele não sente que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça? Sullivan soltou o ar com lentidão, como se estivesse tentando conter uma fera que morava no centro do peito. Uma fera que já rugira alto demais, e agora aprendia a viver presa. Cada palavra que Morgana dizia parecia cutucar uma ferida antiga, uma ferida que ele mesmo deixará aberta, por escolha ou covardia. Não é hora. Nunca vai ser. Respondeu Morgana, com a franqueza cortante que lhe era marca registrada. E quando a hora chegar, talvez já seja tarde demais. Sullivan deu um passo. Depois outro. Caminhou até o pé da cama como um soldado que carregava nas costas o peso de um império inteiro. Parou ali, ereto, como se ainda fosse feito de ferro, mas os olhos tinham o cansaço dos que viram demais. Ele não precisa saber, disse, por fim, num tom baixo, mas inflexível. Morgana ergueu as sobrancelhas, o rosto marcado pela dor, mas ainda feroz em sua convicção. Ele precisa sobreviver. Rebateu, sem levantar a voz. E para isso, ele precisa entender o que corre no sangue dele. O que pode despertar. O que está adormecido. Ele precisa saber quem ele é. Todo conjurador que desconhece a própria origem está apenas esperando pelo momento de se tornar uma arma ou uma tragédia. Sullivan fechou os olhos. Apenas por um instante. Mas foi o suficiente para mostrar que estava balançando. Quando voltou a abri-los, sua voz veio como um trovão abafado. Se ele souber quem é o pai dele, vai quebrar. Ou pior, vai procurar por ele. O silêncio que se seguiu era espesso, viscoso, como se o próprio ar temesse a direção daquela conversa. Morgana não desviou o olhar. E talvez ele precise, disse, com um sussurro que carregava mais peso do que um grito. Porque cedo ou tarde, aquele homem vai voltar. E quando isso acontecer, Elian precisa estar pronto. Ou ele será consumido. Não por magia, mas por identidade. Por vazio. Pela sensação de que nunca foi inteiro, porque alguém roubou a verdade dele. Sullivan virou o rosto. As sombras do quarto lambiam os contornos do seu corpo, como se também quisessem escondê-lo. Ele vai descobrir. Completou Morgana, mais suave agora, como quem oferece um último aviso antes da ruína. Com você, ou sem você. E se for sem? Ela respirou fundo, as costelas doendo com o esforço. Ele pode nunca mais voltar. Sullivan permaneceu imóvel. Os segundos passaram com a lentidão de um tempo que parou para escutar. E então, com um gesto pequeno, quase imperceptível, ele assentiu. Foi um único movimento de cabeça, mas o suficiente para fazer o mundo recomeçar a respirar. Morgana fechou os olhos, exausta. Não porque havia vencido, mas porque, naquele momento, pelo menos, a verdade deixará de ser um fardo solitário. Pela primeira vez em dias, o céu sobre o vale respirava claro. Um oceano escuro e profundo, cravejado de estrelas que cintilavam como fragmentos de promessas esquecidas. Nenhuma nuvem, nenhuma barreira entre o mundo e o vazio que o observava de cima. Mas o frio ainda reinava absoluto. A névoa prateada rastejava pelas árvores, contornando a mansão Thorne como uma fera adormecida, vigiando, esperando. Cada sopro de vento parecia trazer o eco de algo que queria ser lembrado. Elian estava na varanda dos fundos. O sobretudo preto pendia de seus ombros como uma segunda pele. Os dedos, pálidos e insensíveis pelo frio, descansavam sobre a madeira gelada do parapeito. Mas ele mal sentia. O olhar perdido atravessava a distância, fixo no lago congelado. O ar que entrava por seus pulmões era pesado, cortante. Mas a dor vinha de dentro. Ela amava esse casaco. Disse a voz atrás dele, baixa, arrastada, com aquele humor ferido que só ela sabia usar. Elian não precisou se virar.
Bastava a tonalidade da voz para reconhecê-la. Morgana, por instinto, aproximou o rosto da gola do casaco, inalando o cheiro. O perfume era mais dele agora, mas ainda havia vestígios do passado. Flores silvestres, tinta fresca e alfazema. Um aroma sutil, quase apagado, que trazia com ele a lembrança de risadas e dedos manchados de cor. Ela o criou sozinha. Morgana continuou, os passos lentos, os movimentos mais contidos do que o habitual, ainda se recuperando dos próprios ferimentos. Meses inteiros correndo atrás de tecidos nas rotas fantasmas da fronteira. Uma malha que não rasgasse. Uma seda que obedecesse à vontade de quem usasse. Um forro encantado contra o frio. Ela parou ao lado dele. Os dois olharam para o céu como se buscassem respostas que nunca viriam. E quando terminou, levou até o melhor ourives de encantamentos do Império. A voz dela vacilou, por um instante apenas. Pediu duas coisas, resistência absoluta e algo mais estranho. Um feitiço que fizesse o casaco responder aos desejos ocultos de quem o vestisse. Elian arqueou uma sobrancelha, confuso. Como assim, desejos ocultos? Morgana sorriu, um sorriso torto, cansado, mas carregado de ternura crua. Significa que ele vai te dar o que você realmente precisa, mesmo quando você não sabe o que é. Pode ser um feitiço escondido no forro, uma chave que você esqueceu, ou talvez... Ela respirou fundo, os olhos brilhando com algo que parecia um meio termo entre orgulho e tristeza. Uma carta que você ainda não leu. Por um momento, ela ficou em silêncio. Então, num movimento rápido demais para alguém com o corpo ainda cheio de hematomas, sentou-se no corrimão da varanda. Os olhos dela, vermelhos e vívidos como sempre, se perderam nas estrelas. Miranda sempre achou o mundo grande demais. Cruel demais. Antes de partir, fez os 11 irmãos prometerem que se um dia ela não pudesse mais proteger você, nós faríamos isso por ela. O olhar de Morgana recaiu sobre o sobretudo nos ombros dele. E de certa forma, ela ainda está. Mesmo do outro lado. Elian baixou os olhos. As mãos apertaram o tecido com força, como se pudesse, com aquele simples gesto, puxá-la de volta. Os dedos subiram, quase por reflexo, até a cicatriz. A linha áspera e irregular que cortava a lateral de sua testa, próxima ao olho esquerdo. Ela ardia. Não como uma dor física, mas como um aviso. Uma lembrança de tudo o que havia sido arrancado dele. E de tudo o que ainda o perseguia. Ainda dói? Morgana perguntou, a voz mais baixa agora, o olhar fixo na marca. Um pouco. Elian respondeu, a voz rouca, fraturada. Tem dias que, parece que vai me partir ao meio. Os olhos dela, antes brincalhões, agora carregavam uma gravidade que quase o sufocava. Ela respirou fundo, os ombros tremendo de leve. Sabe, disse ela, e a voz falhou pela primeira vez naquela noite. Eu te vi nascer, Elian. Ele a encarou, surpreso. Não esperava aquilo. Sua mãe vivia me perseguindo pelos corredores, porque eu sempre te roubava do berço. Fazia questão de te levar para todo canto, mostrar o mundo, antes que o mundo te mostrasse o pior dele. Morgana deu uma risada fraca, mas logo a voz quebrou de novo. Eu achava que você não ia sobreviver. Confessou, as palavras saindo como farpas arranhando a garganta. Você era tão pequeno, tão frágil. Com aquele cabelo branco, tão branco, quase sem cor. Quase sem vida. Ela virou-se, os olhos brilhando com uma emoção que tentava, em vão, esconder. Mas Miranda, ela respirou fundo. Ela sempre dizia que você ia crescer. Que ia ser forte. Mais forte que todos nós. Que ia carregar o peso, mesmo que o peso tentasse te esmagar. Os dedos dela, quentes como sempre, deslizaram até a cicatriz no rosto dele. O toque foi cuidadoso. Raro. Um carinho breve, mas cheio de tudo o que nunca foi dito. Já viu um vaso trincado tentando segurar água fervendo. Sussurrou ela, os olhos fixos nos dele. É você. Desde sempre. Elian ficou imóvel. Algo dentro dele afundava e emergia ao mesmo tempo. Como se fosse feito de pedra e mar. Morgana respirou fundo outra vez. Dessa vez, como quem carrega um segredo que já pesava demais. Eu não sei o que é essa coisa na sua testa, Elian. Murmurou. Mas eu estudei. Testei. Fiz cada maldito feitiço de diagnóstico que existe. E todos apontam para a mesma verdade. Tem 10 maldições presas aí dentro. Ela fez uma pausa, como se a garganta doesse ao dizer aquilo. 3 eu consegui classificar. Maldições de bronze. Não são letais por si só, mas juntas,
São como cordas apertando um pescoço. As outras 7. Ela balançou a cabeça, um brilho de raiva e frustração nos olhos. Nem sua avó, nem o conselho, nem eu conseguimos entender. O mundo pareceu diminuir ao redor dele. O ar mais pesado, mais grosso. As palavras dela se fixaram no peito como agulhas. 10, ele repetiu, num sussurro sufocado. 10. Ela confirmou, com um aceno grave de cabeça. Todas presas nessa cicatriz. Como cães de caça acorrentados, esperando a primeira brecha para rasgar tudo de dentro para fora. E enquanto elas estiverem aí, você vai continuar desse jeito. Sentindo, mas nunca controlando. Sentindo, mas sempre bloqueado. Ela começou a andar de um lado para o outro, o nervosismo escapando em pequenos gestos. As mãos trêmulas, o olhar queimando. É por isso que a mana não obedece você. Não é falta de talento, Elian. Pelo contrário. Você tem mais afinidade do que muita gente poderosa que já passou por essa escola. Ela parou abruptamente, encarando-o de frente. Mas seu próprio corpo está lutando contra você. Como um campo de batalha, onde você é os dois lados da guerra. O silêncio caiu. Denso. Irrespirável. Alguma delas pode ser desfeita? Ele perguntou, a voz tão baixa que parecia medo em estado puro. Morgana o olhou e, por um instante, não foi a maga, nem a guerreira, nem a piadista. Foi só, tia. Carne. Sangue. Alguém que amava tanto que doía. Uma, disse, com os braços cruzados. Uma das de bronze, talvez. A voz dela tremeu. Mas vai exigir mais do que você tem agora. Mais força. Mais controle. Mais coragem. E mais dor. Ela se aproximou. Tocou a lateral do rosto dele. E antes que pudesse pensar, o puxou num abraço. Firme. Quente. Humano. Mas escuta o que eu tô dizendo. Sussurrou ela contra o cabelo dele. Eu. Sua avó. Seu avô. Até a Isolde, mesmo com toda aquela pose de general de biblioteca, nós vamos achar uma saída. Nem que para isso a gente tenha que rasgar o mundo. Nem que eu tenha que ir pessoalmente arrancar resposta dos deuses. Elian fechou os olhos. O calor dela era uma âncora. Então, eu sigo. Disse ele, a voz ainda fraca, mas com uma centelha de decisão. Ela recuou só o bastante para olhar nos olhos dele. Encostou o dedo indicador na testa dele, bem sobre a cicatriz. Mas fica esperto, sobrinho. A cada passo que der, a dor vai te lembrar quem está aí dentro. Essas maldições não gostam de perder território. E vão lutar para te manter quebrado. Ele ergueu o queixo, pela primeira vez, aceitando o peso. Deixa elas tentarem. O sorriso que Morgana deu então, foi o sorriso de quem viu o pior e escolheu rir na cara dele. Isso. Agora sim você tá começando a soar como um torne. Ela se afastou, estalando os dedos para acender o charuto. Antes de cruzar a porta de volta para dentro da mansão, virou-se por cima do ombro, com o olhar de quem já previa o próximo desastre. E vê se não morre antes da próxima conversa, Elian. Não me obrigue a descer no submundo atrás de você. Dá muito trabalho, e eu cobro caro por resgates. E então ela desapareceu, deixando para trás apenas o cheiro de menta, fumaça e um silêncio cheio de promessas. Elian permaneceu ali, a mão repousada sobre a cicatriz, o olhar fixo nas estrelas. E pela primeira vez, ele não teve medo de sentir. Obrigada por estar aqui. Sua escuta da vida a essa história. Se Herança de Sombras tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Locra. O mundo oculto nem sempre avisa quando vai se revelar, mas o sininho, sim. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero no próximo capítulo. Até lá, e cuide-se. Um abraço. Porque algumas sombras não querem assustar. Querem ser vistas. E a nossa jornada está só começando.